Olá, meu nome é Wander Matos de Aguiar, sou professor de ensino superior da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e o meu artigo é intitulado R aplicado aos delineamentos experimentais. O objetivo deste artigo foi o desenvolvimento de rotinas em ambiente R para o delineamento experimental inteiramente casualizado. Importante salientar que todas as linhas de comando aqui devem ser executadas na ordem em que foram propostas, para que esses objetivos sejam plenamente alcançados. Por uma questão de economia, haja vista que o tempo do vídeo é restrito, passarei aqui a executar somente as linhas que nos darão os resultados dessas análises, mas todas estas linhas foram executadas previamente para que isso fosse possível. Nesse sentido, em se tratando de delineamentos experimentais, o primeiro grande objetivo a ser alcançado por essas linhas de comando é justamente o cálculo da análise de variância, que podemos verificar aqui nessas linhas em destaque. Calcularemos no primeiro momento, então, o valor da ANOVA e no segundo momento, através de outro comando, demonstraremos o seu resultado. Então, temos aí facilmente calculado a análise de variância e, consequentemente, todos os elementos a ela inerentes. Tá? Podemos usar alguns comandos adicionais no sentido de visualizarmos também, dentre outras coisas, algumas informações muito úteis quando da análise de variância já pertencentes também à linha da análise descritiva, como por exemplo a grande média geral do experimento e, dentre outras coisas, a média, digamos assim, de cada um dos tratamentos que foram analisados. Adicionalmente à análise de variação, podemos visualizar também os elementos da estatística descritiva, que contribuirão em muito para a visualização dos resultados do experimento. Vou apagar aqui então o console para facilitar a leitura e, consequentemente, nós poderemos visualizar aí uma informação geral acerca de todo o experimento, com a determinação aí do seu valor mínimo, valor máximo, média, mediana, desvio padrão e quartis. Tá? Em seguida, podemos visualizar para cada tratamento a soma, a média, a mediana, o desvio padrão, a variação desse experimento e o seu alcance. Muito embora o R possua em sua biblioteca interna uma função para o cálculo, para o teste de comparação de médias, o pacote Agricolae nos oferece uma função que nos permite o mesmo teste de médias, mas com a demonstração um pouco diferente, um pouco mais intuitiva desses resultados. Apagando a área de console e executando o comando, realizarei aqui somente o teste Tukey. Pela primeira linha de comando que eu estou executando aqui, serão feitos os cálculos dos testes de comparação de médias, e o segundo haverá a apresentação dos resultados desse teste. Aí podemos verificar aqui que o resultado, além de demonstrar ali numa linha sequencial os seus mínimos, máximos, a distribuição em quartis dos elementos entre os tratamentos, visualizamos também que aqui os resultados do teste de média vêm com aquelas letrinhas, que facilitam muito a compreensão e a visualização do resultado desse teste. Muito embora eu tenha demonstrado o teste de comparação de médias somente pelo método Tukey, essas linhas de comando prevêem aí outros dois testes adicionais, pelo método Duncan e pelo método SNK. Deixei uma preparação também nas linhas de comando para que o resultado de todos os testes possam ser vistos num único gráfico. Então, onde visualizamos aqui a comparação de médias pelo método Tukey, pelo método Duncan e pelo método SNK. Ainda no intuito de se facilitar a interpretação dos dados trazidos pelas análises, deixamos previamente estabelecidos aqui nas linhas de comando a geração de alguns gráficos. Iniciaremos com a geração de um bar plot. Deixamos previamente programado também a realização de um segundo gráfico, um box plot. E por fim, deixamos também previamente programados a geração de um gráfico de dispersão, que pode ser visto de duas maneiras diferentes. É um gráfico de dispersão por pontos, mas podemos visualizar também isso através do gráfico de linhas, que igualmente tem a mesma função, mas, digamos assim, teria uma aplicação mais prática quando cada um dos tratamentos significasse, aí, por exemplo, uma evolução das medições, uma evolução temporal nas medições, o que não é o caso do presente exemplo, mas fica essa função também estabelecida dentre as linhas gerais, a programação estabelecida para o presente artigo.